Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Kramer. Eu estou aqui como instrutor do curso de capacitação em elaboração de projetos culturais. Essa é uma iniciativa do Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu, da Cidernorte e também do Coletivo Gafurina. Então, nesse segundo vídeo, a gente vai estar falando da elaboração dos projetos culturais em si. Assim, vamos imaginar, primeiramente, para elaborar um projeto, eu tenho que ter uma ideia e o edital também tem que estar alinhado com o meu objeto, né? O edital tem que financiar aí a minha ação cultural, né? Ou seja, assim, se o meu projeto é a realização de um festival de música, o edital tem que ser um edital que esteja alinhado ao segmento musical, que seja financiando festivais ou financiando o segmento musical. Então vamos lá. Para a elaboração do projeto cultural, primeiramente a gente tem que ter um nome do nosso projeto, né? Vamos trazer aqui para a linha que me favorece, que é a linha do festival de música, né? Vamos imaginar o nome do nosso festival, Festival Gafurina. O Festival Gafurina ele vai ter um período de realização, né? O projeto em si vai ter um período de realização e ele vai ser, por exemplo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Está determinada a nossa data limite aí do projeto. Então, nós temos esse período aí para a realização do projeto. Nada impede que o seu projeto seja realizado com menos tempo. No entanto, assim, em geral, é em torno de 1 ano para a realização do projeto e depois mais 30 dias, aí, mais 1 mês, para a prestação de contas. Tá? Logo em seguida, a definição do nome, da data, a gente tem aí a parte da descrição. Na descrição do projeto, você vai colocar a sua ideia no papel, né? Estou falando aqui da realização de um festival de música. Eu tenho toda a noção de como se realiza esse festival de música, eu tenho esse festival pronto na minha cabeça, consigo imaginar as bandas tocando, o público, consigo imaginar a organização das pessoas, consigo imaginar os pontos de alimentação, enfim, consigo ter uma imaginação fértil aí para conceber esse festival no papel, né? Então, a gente vai descrever todos os pormenores do festival. A gente sabe que no festival de música a gente precisa de palco, a gente precisa de iluminação, a gente precisa dos artistas, a gente precisa de sonorização, de banheiros químicos, precisa de segurança, a gente precisa de um ponto de alimentação, enfim, são vários detalhes que a gente vai colocar no projeto, né, que se refere ao festival de música. Claro, assim, que só a realização do festival de música não se justifica no projeto, né? A gente tem que colocar, descrever o projeto no sentido de valorização da classe artística, por exemplo, valorizar os músicos locais, fazer um festival que contemple músicos locais, músicos estaduais e músicos nacionais. É um festival que seja gratuito, né, à sociedade, um festival que seja acessível também, que ele possa ser transmitido via internet, ou ele possa ser acessível no sentido de ter intérprete de Libras, ter ali um espaço destinado a cadeirantes para que eles tenham a possibilidade de assistir o festival com maior facilidade. Enfim, a gente vai colocar toda essa ideia do nosso festival no papel. Aí a gente coloca alguns pontos que são interessantes na descrição, né? A descrição a gente vai colocar, então, uma espécie de resumo do que a gente está querendo fazer, para a pessoa que vai ler o projeto entender o que a gente vai fazer, e depois a gente vai fazendo o detalhamento do que a gente pretende fazer no projeto, né? Onde a gente vai realizar, como a gente vai realizar, quais são os critérios de curadoria, como é que a gente vai escolher as bandas, se a gente vai ter financiamento privado, ou se vai ser só com financiamento público, se vai cobrar bilheteria, se não vai cobrar bilheteria. Eu acrescento e ressalto o seguinte, que os projetos culturais, eles recebem recurso público. E por receberem recurso público, geralmente a gente destina assim, à sociedade
o acesso gratuito à promoção do projeto, né? Quando você vai produzir o projeto, você destina à sociedade aquela ação de forma gratuita, porque você já vai estar recebendo o seu recurso no projeto, né? Vai ter um valor destinado à produção, vai ter um valor destinado à coordenação, que vão estar te remunerando para a execução desse projeto, né? Então, nós faríamos aí a descrição do que se trata o projeto, né? Uma breve descrição e depois a gente teria o detalhamento pormenorizado. A gente faria um resumo para que o leitor entenda, no momento que ele estiver lendo ali, o que você quer fazer de fato, em 2 parágrafos, e depois a gente vai trazendo o que a gente vai fazer, né? Como será o nosso festival de música, detalhe por detalhe. Assim, quanto mais coisa você colocar, mais rico o detalhamento, melhor é. Também na descrição nós vamos colocar a parte que se refere ao proponente, né? Descrever o proponente, ali mostrar as ações culturais que ele fez, mostrar a capacidade que ele tem para a realização do festival que a gente está se propondo a realizar. Enfim, demonstrar que existe já uma carreira, né? Existe já uma trajetória artística, né? Então, você vai fazer também essa descrição logo após você descrever a sua ação, você descreve quem você é como proponente e depois vai partir para a justificativa de fato. Então, quanto à justificativa, a gente coloca o seguinte, que o seu projeto, o seu festival aí que você está realizando, ele tem que ter um cunho social, ele tem que ser importante à sociedade de alguma maneira, né? Ele não pode ser importante só para você, ele não pode beneficiar só você como produtor. Ele tem que beneficiar a classe artística, ele tem que beneficiar a sociedade que está recebendo aquela ação cultural, ele tem que estar engajado com uma situação além da produção do festival, por exemplo, uma missão contra o capacitismo, né? Está trabalhando aí, de repente, oficinas contra o capacitismo, ou se não, trabalhando oficinas de capacitação, de produção cultural, tipo oficinas para transmissão de lives, oficinas aí para produção de áudio e vídeo, ou oficinas para produção de mixagem, masterização de áudio. Enfim, você tem que estar criando mecanismos em que o seu festival não se limite apenas à realização da sua ação, à sua produção ali naquele determinado dia. O projeto ele tem que ter ações que vão paralelas ao seu festival, que agreguem e que tornem ele relevante à sociedade. Por exemplo, ações junto ao público infantil, né? De repente fazer um mini festival com bandas mirins, ou se não, fazer apresentações com bandas voltadas ao público infantil em escolas municipais, escolas estaduais. Enfim, você tem que criar mecanismos aí para que a sua justificativa, o interesse social, ele exista no seu projeto, sabe? E que você também tenha condição de executar esse interesse social. Uma situação que a gente coloca e bate sempre na tecla é que o projeto, a sua ação, deve ser disponibilizado à sociedade de forma gratuita. O acesso à cultura também se justifica, né? Ela é uma justificativa aí para que você tenha a possibilidade de estar aprovando seu projeto. Outra parte é você vai estar contextualizando a sua justificativa, né? Vai estar dizendo aonde você está fazendo o seu projeto, você vai dizer que tipo de público ali aquele projeto vai estar beneficiando, né? Vai demonstrar o que deu o start aí para a realização do projeto, né? Para a criação do projeto, como é que você concebeu essa ideia do projeto, né? Do festival de música. Então você vai ter que mostrar como é que se deu essa ideia e o que te motivou a fazer esse festival de música. Colocar ele de maneira assim que seja interessante para quem está lendo o seu projeto, né? Lembrando que a contextualização da justificativa passa em torno da cidade onde você está realizando seu projeto, passa em torno da população, passa em torno dos artistas, passa em torno dos espaços culturais que existem na cidade, entre outros aí, né? Você vai criar a sua contextualização nas coisas que te favoreçam e nas coisas que não te favoreçam dentro do edital, né? E criar nessas que não te favoreçam oportunidade. Na descrição também a gente coloca a situação
de medidas de acessibilidade e medidas de democratização da ação cultural. Medidas de acessibilidade são medidas aí que vão ao encontro ao público que tem dificuldade de ter acesso à cultura, né? A gente coloca desde os deficientes, né, os PCDs, que seja cadeirante, que seja o que tem deficiência visual ou deficiência auditiva. A gente tem que criar legendas, tem que criar, no caso aí de se a gente for transmitir algum vídeo, a gente tem que criar condições da pessoa que é surda ler, né, através das libras, aí através do intérprete de libras. A gente tem que criar condições daquele que é cadeirante, uma estrutura aí para que aquela pessoa cadeirante ela consiga ter acesso ao seu festival. Enfim, as medidas de acessibilidade também vão garantir ali uma pontuação no seu projeto. E você deve executar e deve ter um recurso destinado especificamente para essas ações de acessibilidade. No que se refere à democratização, né, das ações culturais, é você conseguir levar o seu festival o mais longe possível, né? Assim, o seu projeto o mais longe possível, né? Você pode fazer, por exemplo, ações itinerantes, né? Fazer o seu festival num dia, mas ter ações pontuais na periferia, convidando e fazendo um pocket show na região. Isso aí favorece aí também a democratização, assim como também a transmissão online aí da sua ação, né? Outra situação é que o Estado ele pergunta por que aquela ação é relevante para o Estado de Goiás, ou por que aquela ação é relevante para o poder público, né? A gente vai ressaltar que a ação é relevante para o poder público com base no que a gente já fez de justificativa, né? Ela valoriza os artistas locais, valoriza a população PCD, valoriza a população que tem dificuldade de acesso à cultura. Então, você vai, dentro do que você já foi descrevendo, aí você vai criando condições para estar respondendo por que a sua ação é interessante ao poder público. A gente coloca assim que, se você for fazer a sua ação principal, você também tem que ter uma ação paralela para beneficiar um público que seja, a gente coloca um público vulnerável, né? Daí o público vulnerável são desde crianças, pessoas com deficiência, mulheres, né, população de rua, entre outros assim. Criar meios aí de que seu projeto tenha de forma, mesmo que seja de forma mínima aí, uma finalidade social. E por fim, na descrição a gente vai estar trabalhando aí para que você faça a conclusão de maneira a sugerir sempre a aprovação do seu projeto. Você vai estar sugerindo, dentro da sua descrição, a aprovação do seu projeto. Ok? Quanto aos objetivos, né? Os objetivos, assim, são declarações claras do que você vai fazer, né, no projeto. A gente está falando aqui da realização de um festival de música. Então, seu principal objetivo vai ser a realização de um festival de música. É claro que dentro desse festival de música existem outros objetivos agregados. Por exemplo, no festival de música você vai promover a diversidade. Então vão ter várias bandas, por exemplo, várias bandas locais aí de vários segmentos musicais, por exemplo, rock, reggae, sertanejo, vão estar participando aí do seu festival. Então você está promovendo a diversidade artística aí por meio desse objetivo, né? Então, dessa maneira, você está promovendo a diversidade. Outra situação seria o acesso à arte, né? Um outro objetivo aí que a gente poderia colocar, a facilitação do acesso à arte. Esse objetivo está dizendo aí que você vai colocar aquele festival num local adequado tanto para pessoas com deficiência, tanto para a população em geral, e que aquele evento vai ser disponibilizado gratuitamente às pessoas. Esse seria um objetivo. Então, assim, a gente costuma dizer que não é bom a gente ficar enchendo de objetivo, porque você vai ter uma dificuldade depois na prestação de contas aí para detalhar, né, quais foram os resultados aí que você obteve por meio dos objetivos que você colocou, né, que você elencou no seu projeto. Então, a gente indica aí para colocar de 3 a 4 objetivos no máximo. Quanto às metas, a gente coloca que as metas elas vão estar sendo relacionadas aos objetivos, né?
Então, se eu tenho um objetivo de realização de um festival, eu vou colocar as metas aí que vão ser necessárias para a realização de um festival, tipo contratação dos artistas, vão ter lá contratação do local, organização da minha equipe técnica aí para a realização do festival. Então, são pequenas metas aí que vão estar me ajudando a cumprir o objetivo de realizar o meu festival, realizar o festival de música. A gente colocou também como objetivo a diversidade cultural, né? Então, vou estar contratando artistas ligados a determinados segmentos musicais. Daí eu vou estar, por exemplo, se são 10 artistas que eu vou contratar, daí eu vou colocar 2 de cada segmento, né? Tipo, 2 de reggae, 2 de rock, 2 de sertanejo, 2 de samba e assim por diante. Estou promovendo a diversidade artística ali. A gente falou também da questão como objetivo da facilitação do acesso à arte. Vou demonstrar quais são as metas para facilitar o acesso à arte à sociedade, né? Então, desde ter um local que abrigue o público que eu espero, né? Imaginando aí que eu espero um público de 1.000 pessoas, vou estar colocando na meta que eu vou ter um local que abrigue um público de 1.000 pessoas, vou estar descrevendo que eu vou estar transmitindo o festival ao vivo, vou estar descrevendo também que vou ter um espaço reservado aí para as pessoas com deficiência. Então, eu vou estar demonstrando aí que eu tenho possibilidade de estar cumprindo esse objetivo de facilitar o acesso à arte. Outro ponto assim que a gente vai destacar na elaboração do projeto é o perfil do público, né? O perfil do público, ele vai estar alinhado ao que você vai fazer na sua ação cultural. Nós estamos batendo na tecla aqui da realização de um festival de música. Então, o perfil do público vai estar alinhado às pessoas que gostam de música, né? Das pessoas que valorizam, a gente está falando de valorizar os artistas locais, então, as pessoas que curtem, né, que gostam dos artistas da sua cidade, dos artistas locais. Então, para isso, assim, a gente vai ressaltar que o público é o público da sua cidade de origem, né? Então, a gente vai levantar questões demográficas, vai falar da idade, né? O intervalo, assim, por exemplo, pessoas de 18 a 65 anos. A gente também comentou aqui na justificativa do projeto, seria interessante termos ações aí para público vulnerável, né? Então, a gente poderia também incluir crianças também dentro do nosso público, destacar o gênero, né? Se a gente vai estar trabalhando com mulheres apenas ou com homens apenas, né? No caso de um festival não existe essa possibilidade. Nós temos mulheres, homens, né? Público LGBTQIAPN+, enfim, destacar qual que é o seu público de fato, né? O interesse cultural, né? Se eles se interessam ali pela música. O seu público também a gente vai colocar questões de acessibilidade novamente, inclusão. Também vai colocar a questão do contexto econômico do público, né? Porque de fato, assim, quando você faz uma ação, você quer beneficiar a uma população que tem dificuldade de acesso à cultura, né? Dificuldade de acesso aos bens culturais ali do município. Outro ponto aí é sobre o local de realização do projeto. Você vai estar descrevendo a cidade que você vai estar realizando esse projeto. Você vai estar fazendo esse projeto na praça, na universidade, em um centro cultural. Enfim, a gente sempre coloca assim que o festival de música, a sua ação cultural, ela seja realizada no local público, um local que seja de fácil acesso à comunidade. Também existe a possibilidade da realização da sua ação cultural via internet, né, por meio de canal do YouTube, ou ações em perfis do Instagram, perfis do Facebook. Nesse caso aí, seria o ambiente, né, que você vai estar realizando, no ambiente virtual. Outra situação interessante é em relação à equipe, né? Você vai estar relacionando toda a sua equipe no projeto, que seja o coordenador do projeto, o produtor cultural, o assistente de produção, o designer. São pessoas aí que trabalham com você, né? Que vão trabalhar com você. Caso você seja a única pessoa, né? Você vai colocar que você vai contratar o produtor cultural, que você vai contratar o designer, que você vai contratar o assistente de produção. No entanto, é sempre interessante a gente
estar elaborando o projeto com mais de uma pessoa, né? Isso facilita para a gente delegar funções, organizar o seu projeto de forma coletiva, é sempre mais interessante do que individual. Outro ponto também do projeto é a questão do cronograma. O cronograma ele vai estar dividido em etapas, né? Pré-produção, produção, divulgação e pós-produção. E você vai estar colocando ali na pré-produção, né? A gente coloca desde reuniões que vão dar início à execução do projeto, ensaios, a gente vai estar colocando ali a criação de arte, de divulgação, o contato aí com os colaboradores que vão estar fornecendo aí palco, iluminação, som, toda a estrutura para o seu festival, contato com as bandas, toda essa parte aí é pré-produção. Depois nós temos, após a peça de divulgação pronta, a divulgação em si, né? Daí você vai fazer a divulgação na internet, né, nos perfis aí de Facebook, Instagram, a divulgação também em rádio, divulgação em jornais, e em diversas mídias aí possíveis, carro de som, e você vai estar elencando isso aí no seu cronograma. Depois a parte aí que a gente quer chegar nela, que é a produção, né? Seria a realização do festival em si, seria o dia do festival, né? A montagem dos equipamentos, a recepção das bandas, a questão que se refere à logística de alimentação, enfim, e depois também a logística de desmonte de palco, desmonte de toda a estrutura. Enfim, a gente teria essa situação aí na parte da produção. A pós-produção se refere aí geralmente a contrapartidas que você vai estar realizando e também a organização dos documentos para a prestação de contas, né? Vai estar buscando aí os seus documentos fiscais, as notas fiscais, os termos de compromisso aí da sua equipe de trabalho, você vai estar anexando junto com as notas fiscais, criando o relatório, né, de como é que foi o seu projeto, como é que se deu toda a execução. Nesse momento você vai estar ali demonstrando que realizou o seu festival, vai estar colocando em evidência os seus objetivos e suas metas e como você conseguiu alcançar esses objetivos e metas. Tendo o relatório, as notas fiscais e os termos de compromisso da equipe ali, e você já teria uma prestação de contas praticamente pronta. Outro ponto aí é a estratégia de divulgação, né? De que maneira você vai realizar a sua divulgação? A gente coloca que a estratégia de divulgação ela sempre vai estar voltada em impulsionamento nas redes sociais, a vinculação das peças de divulgação junto à rádio, aos jornais, a outras mídias aí possíveis, carro de som, e também vamos estar colocando assim sempre na valorização de algum tipo de público, né? Por exemplo, as peças de divulgação, elas devem ter legendas. As peças de divulgação, elas têm intérprete de Libras. As peças de divulgação, elas vão ter uma divulgação em gênero neutro para valorizar o público LGBTQIPNA+. Outro ponto é a contrapartida, né? A gente tem a contrapartida como sendo assim a sua ação que você traz em benefício também da sociedade, né? Geralmente é uma exigência do edital, você vai estar fazendo a contrapartida para obedecer à regra do edital. Você pode estar realizando a contrapartida através de oficinas, você pode estar realizando a contrapartida através de palestras, você pode estar realizando a contrapartida através de pequenos shows, né, em regiões aí de vulnerabilidade econômica, em bairros aí que não recebem a assistência cultural, né, bairros que não têm ação cultural. Enfim, a contrapartida é para que o artista aí, ele se doe, né, para a sociedade, né. O artista ele tem um papel social aí e a sociedade se reflete nele, né, ele vai estar se espelhando nele ou se identificando com ele. Então, é necessário que o artista chegue à população, principalmente à população mais carente. Você também vai ressaltar aí no seu projeto, se o seu projeto ele contempla a venda de ingressos ou não. A gente sempre coloca que o projeto não deve contemplar a venda de ingressos. A gente vai estar sendo remunerado aí no próprio projeto, quando você coloca lá recurso para produção ou recurso para coordenação, você vai estar recebendo esse recurso financeiro a fim de pagar o proponente
para a realização desse projeto. E, por último, especificar se seu projeto tem ações voltadas a públicos vulneráveis, né? A gente colocou aqui público vulnerável como pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, mulheres, povos de comunidade tradicional, pessoas negras, ciganos, indígenas, ou se não, relatar que a sua ação não está voltada a esse público. Dessa forma, a gente teria a situação de que você perderia pontos nesse quesito, né? A gente tem que sempre buscar a maneira de contemplar todos os requisitos, né, todos os critérios do edital. Então, chegamos aqui ao fim do nosso segundo vídeo. A gente falou aqui sobre a elaboração de projetos culturais. A gente embasou todo o nosso esquema aqui com base no formulário que a Secult do Estado de Goiás fornece aí para os agentes culturais pleitearem os editais de cultura. Espero que a nossa segunda aula tenha ficado a contento. No mais, muito obrigado e até logo.